Fala, meu amigo, que belíssimo dia. Muito bom estar aqui de volta, gravando esse vídeo aqui pra vocês. Hoje um vídeo que com muito carinho, um vídeo feito com muito amor e muito carinho, porque esse é um vídeo que tem me levado. Esse livro, ele posso dizer que esse vídeo aqui vai ser o cumulativo de 2 anos aí de trabalho, 2 anos de estudo, que eu resolvi condensar finalmente aí num vídeo que encapsula tudo que eu acredito sobre essa ideia. E eu tenho até um script que eu fiz aqui. E então nós vamos com calma, vamos com paciência, né? Não vou ficar enrolando, mas também não vou acelerar, não vou fazer nada demais. Será só um vídeo meu aqui com a minha coquinha, gravando e falando. Bom, a ideia toda do vídeo é muito simples, ok? Durante toda a nossa vida a gente vai passar, em média, dos 18 aos 68 trabalhando, uns 50 anos aí. E você possivelmente, assim como eu, vai passar 30% pelo menos do seu tempo acordado no trabalho. Isso é uma pesquisa, as pessoas já fizeram, os caralho, já é um número conhecido. Você vai passar, em média, aí, 30% do seu tempo acordado durante a vida inteira trabalhando. Logo, é importante que você preste bastante atenção e que você desenvolva uma boa relação com o trabalho e uma relação que adiciona significância e qualidade na sua vida. E não simplesmente uma sensação de que eu tenho que fazer essa porra e é isso aí, eu não tenho outra opção e é uma merda, eu tenho que fazer e é um mal necessário. Ou seja, o objetivo desse vídeo é que eu quero responder a seguinte pergunta: como encontrar um trabalho que te dê propósito, que você goste de fazer, que te traga recompensa financeira? E eu separei, tem aqui nosso, esqueci o nome do bagulho. O nosso índice do que vamos falar nesse vídeo, então eu quero começar primeiro definindo cada um dos termos que eu coloquei nessa pergunta. Depois a gente vai criar uma visão do que seria esse trabalho ideal. Depois a gente vai fazer um passo a passo de como funciona o processo de você conquistar o seu trabalho ideal. Aí eu vou dar alguns exemplos reais. E por último, como você pode começar, certo? E uma conclusãozinha no final ali. Então primeiro a gente tem que definir os termos, porque na pergunta você percebe que eu disse assim: encontrar um trabalho que te dê propósito, que você goste e que te traga uma recompensa financeira. São 4 termos que a gente precisa definir, o primeiro deles sendo o termo trabalho. Beleza? Deixa eu virar aqui. Então, trabalho pode ser, eu defino o trabalho da seguinte forma: o uso de energia, seja ela mental ou física, para atingir um determinado objetivo ou resultado. Porque aqui, quando a gente fala de encontrar o seu trabalho ideal, existe uma objeção muito válida, né? Uma objeção que retrata muito aí da visão que as pessoas muito têm com o trabalho, que é a seguinte objeção: não existe trabalho ideal, todo trabalho é ruim. E eu acredito que, bom, de certa forma, se você coloca de certa forma, eu entendo como o que você quer dizer, mas o problema aqui está na definição de trabalho. Porque nos dias de hoje a gente sempre associa trabalho com trabalho assalariado, que você faz numa empresa, que você faz para um chefe, ou seja, um funcionário público, ou seja, um trabalho numa empresa. Trabalho assalariado das 9 às 5, que você vai lá, bate ponto, cumpre suas horas, faz seu trabalhinho e volta. Isso é o que as pessoas entendem e elas pensam quando você diz trabalho. Mas olha só para a nossa definição: uso de energia mental ou física para atingir um objetivo ou resultado. Então, quando você vai na academia e levanta ferro, você está realizando um trabalho, porque você está utilizando energia física para ficar mais forte, para melhorar e mudar o seu corpo. Da mesma forma, a gente pode definir que eu faço, por exemplo, vídeos, ou seja, eu estou aqui gastando energia mental e até um certo ponto física, né, da minha voz, para produzir um vídeo que vai me dar views e possivelmente no futuro aí uma grana, beleza? Quando essa é a sua definição de trabalho, fica muito mais amplo e aí fica muito mais fácil conceptualizar como que a gente vai conseguir um trabalho ideal. Então, beleza, o trabalho ideal então não significa que eu vá estar trabalhando para alguém. Não significa que eu vá ter que ir lá bater ponto e dar com o chefe me enchendo o saco. O segundo termo aqui é gostar do que faz, porque gostar do que faz ele tem o mesmo
tem a mesma especificidade de seja você mesmo, não diz porra nenhuma. Eu digo duas coisas muito específicas quando eu falo gostar do que você faz. A primeira delas é que você possa ser capaz de extrair experiências de flow do trabalho. Ou seja, flow vem de um livro que eu acho incrível, que eu acho que todos vocês deveriam comprar e ler o livro, que é o livro Flow, do psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. E ele diz o seguinte, que o estado de flow ele é um estado de foco total e presença, no qual você perde a noção de tempo, a noção de si mesmo, e as coisas parecem... A tarefa que você faz parece fluir sem nenhuma dificuldade. Quando você tem um estado de atenção tão perfeito, um estado de atenção e imersão na tarefa que é tão perfeito, que você não fica autoconsciente, você não percebe o tempo passando ou o seu tempo desacelerando, você não percebe nada disso, e as coisas que você vão fazendo, elas parecem que elas vão vindo sem muita dificuldade. Elas vão fluindo, é como se tudo estivesse fluindo para você. Daí vem o nome Flow. Deixa eu ver se o microfone não está desligado. E a segunda coisa interessante aqui é o segundo pilar que eu digo que significa gostar do que você faz é a satisfação ao olhar em retrospectiva. Então um deles é você ter a experiência da felicidade, a experiência de você gostar do negócio, de você conseguir fazer um estado de flow na tarefa, que isso é uma felicidade, é um gosto imediato, uma satisfação imediata. Mas também existe uma satisfação quando você olha para essa tarefa em retrospectiva. E você tira a felicidade daquilo. E é nisso eu tenho que falar um pouquinho sobre micro e macro felicidades, tá certo? Porque macro felicidade vem de macro é o maior, né? É você gostar do todo, é você criar, é você sentir que aquela tarefa tem algum sentido. Então às vezes você quer ser médico, ou você é médico, e você olha para aquilo, e quando você olha para o seu trabalho, você fala assim, puta, que legal, eu salvo a vida das pessoas, eu ajudo as pessoas, eu deixo elas mais saudáveis. Existe um sentido. Você gosta do todo, você gosta da ideia. E também existe a felicidade micro, que é você gostar do dia a dia. E você gostar do dia a dia é mais importante do que você gostar do resultado como um todo. Porque se você gostar, por exemplo, de contabilidade, e do dia a dia da contabilidade, de você mexer nas planilhas, de você checar os números, de você, né, garantir que tá tudo certinho, que as contas fecham. Se você gosta disso, mas quando você olha no geral, você fala assim, meio que foda-se, né, contabilidade. Tipo, ok, eu ajudo umas empresas aí a não ser, sabe, auditada pela Receita Federal por não pagar imposto direito, sei lá. Ou a não quebrar porque eles não conseguem, né, regir a quantidade de dinheiro que eles têm. Você pode até meio que estar pouco se fudendo pro macro, mas você gosta do micro e ele te coloca no estado de flow. Então, no geral, você gosta. Agora, nada disso que eu falei significa que você tem que gostar de tudo no trabalho, né? Isso seria uma loucura, seria uma completa loucura. Você não precisa gostar de tudo que você faz no trabalho. Tem muitas partes do meu trabalho que eu odeio, tem muitas partes de gravar vídeos que eu odeio. Né? Às vezes eu tô de saco cheio e eu não quero gravar, mas eu tenho que sentar e eu tenho que gravar. Né? E aí quando eu começo a fazer, o negócio é outra história, mas aí, beleza, até lá tudo bem. Isso aqui é bom demais, viu, bicho? Coquinha gelada. Zero, né? Pô, zero caloria. Isso aí. E por terceira definição que temos que fazer aqui, recompensa financeira. O que caralho eu quero dizer com isso? Quer dizer que você precisa de um trabalho que vai te deixar multimilionário? Não. Recompensa financeira eu defino da seguinte forma: ganhar uma quantidade de dinheiro que te permita dar proteção, oportunidades e realizar sonhos para você e para as pessoas que você ama, para sua família, certo? Então você não precisa ser multimilionário, você só precisa conseguir garantir que você e as pessoas ao seu redor não passem fome, que você consiga comprar uma coisinha ou outra que você queira, que você consiga morar num lugar decente, né, com segurança, para que seus filhos não tenham que crescer do lado de uma boca de fumo. Isso que é uma recompensa financeira decente. É uma grana capaz de te dar uma vida digna, uma vida decente, uma vida, sabe? Que você consegue comprar no futuro ali sua casinha, que você consegue ir juntando dinheiro e investindo para que no futuro você se aposente e não enche o saco de ninguém. Beleza? Porque você não morra feito um idiota. E, além disso, também existe
um outro aspecto da recompensa financeira, que é a sensação de controle da sua própria vida, né? Porque, sendo bem sincero aí, galera, de nada adianta você ganhar mais se você sente que você é um escravo, trabalhando sem parar o tempo todo. Não adianta, né? Então, o controle, a sensação de controle da vida, ela vem de você saber que você tem alguma certa flexibilidade para usar o seu tempo. Você consegue ali definir o lugar que você vai morar. Ou seja, você não tem que se mudar para um lugar que lá na puta que pariu só porque você é obrigado por causa do seu trabalho. E você pode colocar prioridades nas coisas certas que você quer. Então é você não precisar mais trocar paz por dinheiro. Isso é do caralho, porque às vezes você tá no seu cargo, você tem o seu trabalho, e você até pode ter a oportunidade de ganhar mais, mas aí você olha e fala assim, beleza, eu tenho a recompensa financeira que eu preciso para que eu não precise sacrificar essa condição que eu tenho agora, para ter mais dinheiro, mas sacrificando minha paz, sacrificando meu tempo. Isso que eu defino como uma recompensa financeira boa. E por último, a última definição que a gente tem que fazer aqui é propósito. Ou seja, propósito a gente pode definir como a ideia que unifica as ações da sua vida e a sensação de progresso em direção ao objetivo. A gente tem que entender que a gente é um animal de caça. Um animal de caça que desde os primórdios o que a gente fazia era procurar um alvo, atacar o alvo, né? Era procurar um alvo, rastrear o alvo, matar o alvo, levar o alvo para casa, comer o alvo e repetir. Então a gente é um animal de caça, a gente é um animal que precisa de progresso, a gente é um animal que precisa de melhoria, a gente é um animal que precisa de algum sentido naquilo que a gente faz. Porque quando você estava caçando, você não estava simplesmente caçando porque você gostava, ou porque alguém te mandou fazer aquilo. Você estava caçando para que a sua família, para que a sua tribo pudesse comer e sobreviver ao inverno. Então, é uma ideia que unifica a sua vida, tá certo? Uma ideia que unifica a sua vida e que te traz essa sensação de que você é útil e que você tem um lugar no mundo. Né? A família, aqui você entende que a família, ela é um grande propósito, é uma coisa que traz muito propósito para sua vida, né? Você ter filhos, você ter uma família. Mil perdões aí, mas tipo, se você vai ser só pai de pet, você perde um pouco disso porque você não tem nada que depende de você. Você não tem nenhuma responsabilidade real, você tem só ali um cachorro, mas beleza, tu dá comida, tu leva pra passear e ele caga no chão, tipo, tanto faz, tá ligado? Você não tem que formar o cachorro para ser uma pessoa útil na vida. Então a família ela traz tudo isso, ela faz você que se sinta útil, que você sente que outras pessoas precisam de você, que você não é uma ilha e que nada que você faz tem sentido. É basicamente isso que eu quero definir como propósito. Então quando a gente junta tudo isso, a gente tem que ser a gente é bem específico nesse problema que a gente está resolvendo. Dessa forma, então, eu defino que o trabalho ideal é uma forma de usar a sua energia mental e ou física, na qual você tenha interesse e curiosidade naquilo que você busca, que você faz, seja útil para outras pessoas, seja capaz de extrair experiências de flow, seja capaz de progredir e se tornar cada vez melhor num conjunto específico de habilidades, e que tudo isso te torne muito valioso para outras pessoas, fazendo com que elas sejam dispostas a te pagar dinheiro para que você faça isso para elas. E por último, que encaixa na narrativa que você tem da própria vida e te cria a sensação de que você possui um lugar no mundo e que as coisas que você faz têm peso e têm importância e fazem algum sentido. E se a gente pode resumir essa porra toda num único termo, maestria. Agora eu quero que você pause essa porra desse vídeo, volta e escuta de novo isso que eu acabei de falar. De novo o que eu acabei de falar. Porque se você não entende essa definição, você nunca vai ter uma boa relação com o trabalho. Porque você não vai entender a porra do ponto de você estar fazendo o que você está fazendo. Entendeu? Você vai estar lá fazendo uma porra de uma planilha, de novo, naquela merda da segunda-feira. E você vai estar fazendo, assim, que bosta, que porra que eu tô fazendo aqui. Que inutilidade, que perda de tempo. Mas não, porque se você não entende o porquê você está fazendo esta merda. Esse é o problema. Então volta e escuta essa merda de novo. Tá ok, caralho? Beleza. Esse termo maestria eu tiro de um livro que eu... um livro sensacional. Maestria do Robert Greene, ok? Recomendo que vocês leiam esse livro. O mesmo cara escreveu As 48 Leis do Poder. Ou seja,
A forma de você encontrar um trabalho ideal é buscar pela maestria. Então, a gente precisa entender o seguinte: como funciona a maestria, exemplos de pessoas que fizeram isso e como você pode começar. Peço perdão. A Coca-Cola me deixa com arrotos. Vocês vão ter que me suportar. Foda-se. Então agora entramos no nosso passo a passo. Passo 1, a gente tem que entender como funciona a maestria. Então, a gente tem que entender uma coisa, né? Antigamente as pessoas faziam, o que elas faziam? Elas pegavam uma carreira e elas buscavam uma carreira como um todo. Então o cara ia lá, ele estudava e ele se tornava um advogado da família. Ou ele se tornava o médico da família. Ou ele se tornava, né, o administrador dos negócios da família. Ele estudava e ele tinha uma carreirinha fechada ali, que era isso que ele ia fazer, o cara ia ser marceneiro, o cara ia fazer um negócio ali, e ele tinha uma carreirinha que ele ia seguir fechadinha pro resto da vida. Até pouco tempo atrás, né, você entrava numa empresa, no cabelo tá uma bosta, entrava numa empresa e você tinha uma carreira, você ia seguir e se tornar um profissional de publicidade, por exemplo. O mundo mudou bastante. Né? Hoje em dia, o que você vai ter geralmente não é mais uma carreirinha fechada que você define quando você termina a escola e você continua fazendo pelos próximos 40 anos. O que você tem hoje é que você vai ter um conjunto de habilidades específicas que vão se complementar para que você consiga cumprir uma função que as pessoas precisam. Então, a busca por habilidades específicas, para a gente, ela vai ser mais importante do que você simplesmente escolher qual que vai ser a sua carreira. E para isso, você tem que seguir o seu interesse. Você tem que seguir as coisas que te interessam, ou você tem que olhar para quais são as deficiências que você tem na sua vida e trabalhar em cima delas. Então, às vezes, você tem um interesse muito grande pelo corpo humano. Né? E especificamente, sei lá, pela forma como as articulações funcionam, né? Você tem um interesse em quando as pessoas se machucam, por exemplo, treinando, essas coisas. Então, você pode seguir o seu exemplo, você pode seguir estudando fisioterapia, ou quiropraxia, né? Ou ortopedia, você pode seguir estudando esse tipo de coisa, porque esse é o seu interesse. E quando você estuda essas coisas, você vai adquirir um set específico de habilidades. Né? Treinando há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu tava treinando pesado durante a pandemia, né? E eu machuquei os meus dois cotovelos, né? Eu tive uma lesão que eles chamam de cotovelo de tenista, né? Então dói aqui do lado de fora do cotovelo, que ele vem do tênis, das pessoas fazerem muito esse movimento aqui do tênis. E eu machuquei os dois. Meu amigo, eu me tornei praticamente um especialista em cotovelo, tá ligado? Eu consigo te explicar os ossos, os músculos, e eu basicamente me curei da lesão, entendeu? Porque eu adquiri um conjunto de habilidades, porque eu tinha uma curiosidade, e eu fui atrás e eu estudei. Então, existem 3 fases que compõem, né, o Robert Greene descreve brilhantemente no livro dele. Existem 3 fases que compõem esse processo de busca pela maestria. A primeira dela é a fase de aprendiz. Então, é uma fase de geralmente 5 a 10 anos, geralmente autodirigida, onde a pessoa deve buscar uma fundação sólida de conhecimentos e habilidades. É um processo onde você passa todo o tempo com a cara afundada, estudando e trabalhando, sem reclamar, sem encher o saco, sem tentar fazer grandes transformações no mundo. É um período aí de 5 a 10 anos que você só trabalha e que você está aprendendo. E que você não vai ser incrível, você não vai ser bom. Né? Isso é uma dificuldade do nosso tempo, de você começar alguma coisa e você querer ser bom nela imediatamente. Eu faço vídeo há 2 anos, mais de 2 anos agora. Então eu ainda estou na minha fase de aprendiz, eu ainda estou aprendendo a fazer vídeos melhores, eu ainda estou aprendendo a falar melhor na câmera, a fazer melhores roteiros, a encontrar ideias que as pessoas vão achar mais interessantes, né? A melhorar a qualidade técnica dos meus vídeos. Tudo isso é um processo que vai levar bastante tempo. Então existem 2 coisas dentro desse processo que são importantes. A primeira delas é a observação profunda. Ou seja, a observação profunda é você fazer um investimento pesado em conhecimento. Cara, gasta dinheiro com curso, com livro, com formação, com profissionalização. Porra, bicho, faz certificados, caralho, estuda, que nem um louco, que nem um doente mental. É isso que significa. Observação profunda significa estude que nem um doente. Segunda coisa, aquisição de habilidades. É você fazer uma repetição disciplinada e focada.
Não adianta você achar que você faz o negócio bem se você não faz ele repetidamente e com disciplina por pelo menos 5 anos. Não tem como, né? Os meus vídeos eles vão ser uma merda comparado com os vídeos que eu vou estar fazendo daqui a 3 anos, depois que eu fechar esse processo de 5 anos. Né? Que vão ser muito bostas em comparação aos vídeos que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos. Eu não consigo nem imaginar isso. Por quê? Porque eu sou nesse processo ainda de você repetir, aprender. E por último, a experimentação. É você medir as suas fraquezas, você encontrar os buracos no seu conhecimento e você fazer isso que eles chamam no livro de treinamento de resistência. Ou seja, você olha para a sua fraqueza, você foca na melhora delas e você encontra formas criativas de praticar esse negócio. Feito tudo isso, você sai desse processo do aprendiz, você sai dessa fase de aprendizado e você entra na fase do praticante. Agora, o praticante é aquele que ele já tem um domínio da disciplina e dos fundamentos que foram adquiridos antes. Mas agora ele vai alinhar isso com a criatividade. Ele vai alinhar isso com curiosidade e ousadia de fazer perguntas difíceis que as outras pessoas não estão a fim de trabalhar em. Então você tem que buscar por o que eles chamam de tarefa criativa. Nessa fase, você já tem um grande entendimento do campo onde você está, e é possível que você tenha alguma obsessão, alguma coisa que você realmente não entende naquele meio e que te atrai muito, que te interessa muito. Essa é a sua tarefa criativa. Né? São perguntas que vão surgir na sua cabeça com o tempo, com a experiência, com o estudo, e você vai mergulhando mais fundo nela, e vai perguntando, e vai se vendo, entendendo qual que é daquele negócio, e aquilo ali, através de alguns métodos de criatividade, você vai se tornando e praticando aquele negócio, se tornando e trabalhando nessas questões criativas que você tem para encontrar respostas para perguntas, ou alguns princípios de respostas para essas perguntas. Ou até só para você simplesmente desenvolver esse negócio para que alguém no futuro possa abordar isso de novo e resolver de fato esse problema que você tem. E a última fase, a terceira e última fase, é a parte do mestre, a fase do mestre. Agora, no livro dos Cinco Anéis, né, do Miyamoto Musashi, são 5 livros, né, que são os 5 anéis. Cada um deles representa um dos 4 elementos. E por último, o livro do vazio, que ele chama de Mu. Né, os asiáticos chamam de Mu. É o vazio. E ele diz interessante, ele diz assim, o vazio não é a ausência das coisas. Ele diz que só alcança o vazio aquela pessoa que conseguiu contemplar toda a experiência, contemplar todo o universo e se desligou daquilo voluntariamente e abandonou aquilo voluntariamente. O que isso significa na real? Significa, no meu entendimento, que você atinge esse estado de vazio quando depois de muitos anos de estudo e prática e dedicação, você tem um conhecimento tão amplo, tão engrenado dentro do seu ser, que você não precisa mais fazer um esforço consciente para conseguir acessar aquele conhecimento. É o que no livro o Robert Greene chama de intuição do mestre. Cara, não sei se você já viu alguém que é um mestre em alguma coisa fazer alguma coisa, algum atleta, geralmente dá para perceber bem, mas sei lá, algum professor de física, um professor de matemática. Esses caras, eles têm tão profundo e guardado dentro de seu conhecimento que quando ele faz uma coisa, você olha assim e você fica, caralho, isso parece fácil. Parece que ele não tá nem se esforçando para fazer isso. Mas é o seguinte, o negócio tá tão internalizado nele que o cérebro dele faz as conexões sozinhas. Ele não precisa mais pensar racionalmente no negócio, porque o cérebro dele, ele simplesmente conecta tudo que ele precisa na hora que ele precisa. E isso que é interessante, essa maestria, ela tem uma formulazinha, né? Ela vem de tempo vezes a intensidade do seu foco. Então, você consegue encurtar um pouco o tempo que leva a tudo isso se você tiver um foco muito intenso em alguma coisa. Se você for muito fundo e muito intenso naquele foco. O que pode, sei lá, é a diferença entre você ter, por exemplo, uma fase de aprendizado de 5 ou de 10 anos. Ou de você conseguir se tornar um mestre muito mais rápido que outras pessoas, porque você colocou muito foco naquele período de tempo comprimido. O que a gente quer aqui? A gente quer chegar na maestria.
A gente quer chegar na maestria. Porque todas essas coisas que acontecem quando você tem uma habilidade tão valiosa e um cérebro tão valioso que as pessoas estão dispostas a te pagar muito bem para isso, que você consegue ter um controle mais fino do seu próprio tempo, que você consegue ter uma boa recompensa financeira, que você atinge estado de flow, tudo isso acontece muito fortemente no estado do mestre. Então se o aprendiz ele consegue entrar em flow e ele consegue realmente, porra, ver o sentido naquilo que ele tá fazendo, e pra ganhar algum dinheiro as pessoas têm que dar uma chance pra ele e apostar no cara, ele deve, sei lá, conseguir um processo de flow por cada 2 semanas. O mestre, ele, todo dia, ele entra num estado de flow, né? Talvez na maior parte dos dias. E as pessoas, assim, aqueles caras que eles recebem, o cara vai ficar desempregado e 2 dias depois ele já vai ter 4 propostas de emprego diferentes, entendeu? Porque no processo do mestre é a culminação de todos os anos de trabalho e disciplina. A maestria é um processo longo, gradual e disciplinado. Então agora a gente vai falar sobre alguns exemplos reais, ok? Exemplos de pessoas reais que eu observei, são 3 exemplos aqui. Um que é antigo e 2 que são contemporâneos, ok? O primeiro deles é Mozart, né? Mozart, o problema é que as pessoas, quando a gente vê algum mestre na história, algum grande mestre, né? Você simplesmente fala que, porra, aquele cara foi um gênio, foda-se, deixa pra lá. Ele é um gênio, as pessoas normais não conseguem chegar nesse nível. Mas a gente consegue ver esses processos todo esse processo acontecendo em todos os gênios da história. Todas as pessoas que são consideradas gênios, todas elas passaram todas as fases do processo e tiveram todas as fases de aprendizado que elas precisavam para conseguir chegar nesse estado de maestria. Então a gente olha para Mozart. Mozart, ele teve uma fase de aprendiz que começa quando ele teve 5 anos de idade. O pai dele era músico, ele tem sempre contato com música desde pequeno. Ele começa a aprender com 5 anos de idade, ele praticava 10 horas por dia, dos 8 até os 12. E quando ele tá ali no 12, 13 anos, eles começam a fazer ele faz um tour pela Europa com o pai dele e com a irmã também, ele também é pianista. E eles vão tocando nas cortes, né? Porque os nobres, eu acho que eles achavam legal uma criança tocando piano tão bem. E eles faziam esse tour pela Europa. E nesse tour pela Europa, o Mozart ele colava nos músicos da corte e nos grandes mestres daquele tempo. Então ele conheceu Bach, por exemplo, na Inglaterra, e ele cola nesses caras e ele aprende com eles. Depois disso se torna a fase de praticante. Quando ele se torna um pouco mais velho, ele se torna maestro de orquestra. E ele começa a trabalhar nas suas composições à noite ali, meio que escondido. Ele se torna maestro de orquestra. Não é o que ele queria fazer, mas ali ele começa a ter uma compreensão, e ele começa a ter um negócio, um contato com essa parte mais criativa, que não é simplesmente você ter disciplina e aprendizado. Ele começa não só a aprender, mas ele começa a criar. Não só a reproduzir, mas também a produzir. E, como mestre, a gente já sabe disso, um dos maiores músicos de todos os tempos, com composições brilhantes e maravilhosas de escutar. O outro exemplo que eu separei para você é um cara chamado Chris Williamson. Chris Williamson, ele é de um podcast, um dos maiores podcasts do mundo, chamado o Modern Wisdom Podcast. É um dos maiores podcasts do mundo, ele tem mais aí de 2 milhões de inscritos, já foi lá no podcast do Joe Rogan, já trouxe grandes personalidades para o seu programa, faz umas produções de cinema insanas, assim, os podcasts mais bonitos do mundo desse cara faz, com câmera de cinema, com luta, sabe, do caralho, procurem depois. Mas ele passou por todas as fases do processo. Então, eu vi um texto dele recentemente que ele fala sobre quando ele bateu 2 milhões de inscritos, agora há pouco, esse ano. A fase do aprendiz dele é que ele começa o podcast dele na sala de casa com alguns amigos. Na época ele morava na Inglaterra. E num período de 5 anos ele produziu aproximadamente 700 podcasts. Em alguma parte desse tempo ele provavelmente se tornou um praticante. Então ele fez 700 podcasts, 700 conversas longas, gravadas e publicadas na internet num período de 5 anos. E hoje, pode dizer que ele seja um mestre no negócio, tem mais de 2 milhões de inscritos, ele tem uma marca de energético, ele tem um podcast com produção de cinema, e o cara faz uma grana nervosa agora, faz tour, faz um caralho. Famoso, tal. Tudo isso porque ele passou por todo o processo e ele chegou no resultado.
E aí, um exemplo nacional, nosso queridíssimo amigo Ícaro de Carvalho, fundador do Novo Mercado, escola de marketing digital, ele começa escrevendo textos para o Facebook, como copywriter, fazendo e-book para cliente, fazendo esses trabalhinhos menores. Depois ele se torna, na fase de praticante, ele começa a assumir grandes projetos, ele participa do time de fundação do Brasil Paralelo, ele trabalha naquela corretora americana Avenue, ele vai fazendo os projetos maiores e maiores, e hoje, como mestre, né, mais um estado de maestria, depois de com uma década de trabalho, dono do Novo Mercado, que já faturou mais de 200 milhões de reais, e, puta, ricaço pra caralho, né, porra, faz as paradas dele lá e é do cacete, entendeu? Então você observa que é possível, entendeu? Claro que existe um certo talento, existe uma certa disposição da pessoa para isso, né? Alguma inclinação natural para algumas coisas que são diferentes de outras pessoas. Mas vocês veem aqui que, bicho, é muito trabalho, entendeu? É uma década de foco, aprendizado, experimentação, erro, acerto, repetição, uma década, entendeu? Leva as pessoas até grandes resultados. E agora a gente tem que falar assim, como começa na jornada, né? Como que você pode começar a jornada? Primeira coisa é que você vai começar a procurar padrões de interesse na sua vida, né? Então eu quero que você olhe para sua infância e veja as coisas que você gostava de fazer na infância, né? Olha para as coisas que te atraem hoje em dia, que te interessam, né? Seu histórico do YouTube, seu histórico de pesquisa, seu histórico de compras, no que você gasta dinheiro. E algumas perguntas que eu separei aqui para te fazer. Faz te fazer pensar. Domingão à tarde é uma delícia, né? Então, imagine que você está na casa dos seus avós no interior, certo? Mesmo se você não tem avós no interior, eu não tenho, mas imagine essa história, tá bom? Você não tem internet, você não tem TV, e você não tem nada pra fazer. Como que você passaria o seu tempo, né? Você ia brincar lá fora, você desenharia, você escreveria, você inventaria histórias, o que você faria nesse tempo que você está sozinho na casa dos seus avós, no interior, sem internet, sem TV? E se você tivesse, outra pergunta, se você tivesse completa liberdade financeira, né, se dinheiro não fosse um problema, o que você faria? Aí vai lá, o palhacinho, o vermezinho vai responder assim, eu ia viajar, né, meu, eu ia viajar, conhecer o mundo, comprar uma casa, um carro, os caralho. Eu falei, tá bom, engraçadão, beleza, você vai fazer isso daí e tu vai viajar o mundo inteiro, por 2 anos, tá certo? Aí tu vai falar e fala assim, não, beleza, conheci do que eu preciso conhecer. Aí você vai chegar na sua casa gigante com a sua Porsche na garagem, você vai olhar pro teto e você vai falar assim, beleza, agora eu faço o quê? Essa é a pergunta que você tem que responder. É óbvio que você viajaria o mundo e, sei lá, comeria puta e usaria um montão de droga. Não sei, foda-se, faz o que você quiser. Mas o que você faria depois disso? O que você faria quando você se entediasse dessas coisas que você tá, dos seus sonhos que você quer realizar? E outra pergunta interessante de fazer é qual é o que é o seu dia ideal? Qual é o seu dia ideal? Me descreva a sua rotina ideal, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Com quem você fala, quais são as coisas que você faz, né, quais são as atividades do seu dia, e esse tipo de coisinhas aí. O objetivo que eu quero que você faça com esses exercícios aqui é você chegar num assunto e numa ação. Ou seja, vamos supor que você faz esse exercício e você descobre que você tem um interesse em construir em arquitetura, né, em grandes obras do passado, e que você sempre gostou de desenhar quando você era criança. O próximo passo é você descobrir o que você pode fazer com essa combinação. Né? O que as pessoas. E falar com as pessoas que usam essa combinação na vida delas, de trabalho. Pode ser um arquiteto, um engenheiro civil, ou blá 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 blá. Tanto faz. E aí você precisa chegar numa ideia de o que você precisa fazer concretamente para trabalhar com isso. Então vamos supor que você fez esse exercício, você descobriu esse negócio esse interesse nas grandes obras do passado, na beleza das construções e tal, e você gosta muito de desenhar. E aí você chega a conclusão, você olha, você dá uma olhada, você fala com pessoas que são arquitetos, engenheiros, desenhistas, os caralho, e aí você define que talvez a arquitetura seja interessante, você se interessa por arquitetura. E agora, beleza, o que você precisa fazer para trabalhar com isso? Você precisa ir para uma faculdade, você precisa fazer um curso, você precisa começar a estudar? Você precisa encontrar uma ação concreta que você pode fazer. E aí você encontra essa ação e você começa a fazer isso seguindo os 3 grandes fundamentos ali da maestria, das fases da maestria, até que você consiga. Caralho,
para que você consiga chegar nesse trabalho ideal aí que você quer para sua vida. Agora, existem 3 tipos de pessoa, né? Eu quero encerrar o vídeo com a conclusão aqui. Que existem 3 tipos de pessoas, né? Uma que eu chamo de doomer. A pessoa que ela não sabe disso e ela vai ter que ficar transtornada a vida inteira porque ela sente que a vida dela é inútil, que nada faz, o que ela faz não importa e que ela não tem nenhum propósito na Terra. Eu tenho dó dessas pessoas, né? Mas é isso aí, tá ligado? Eu não tenho muito que eu possa fazer por todo mundo, né? Eu não sou Jesus Cristo nem nada assim, não dá pra salvar geral. Tem a pessoa que faz isso meio que sem saber, né? Então tem muita gente que faz isso meio sem querer, tá ligado? O cara começa a trabalhar, a estudar, e aí ele descobre, puta, eu achei isso aqui interessante. Ele começa a fazer o negócio, ele meio que faz todo o processinho, mas ele não percebe, ele não sabe. E agora tem você, que você pode fazer isso e saber o que você tá fazendo, né? E o bom de você saber o que você tá fazendo é que você acaba um pouco acelerando o processo e você tem mais intencionalidade nas coisas que você faz. Então você tá mais tranquilo, você tira um pouco da ansiedade, né? Porque às vezes mesmo o cara que sabe que faz sem querer, ele ainda passa por essas ansiedades de não saber direito o que tá acontecendo e o que tá fazendo. Mas se você sabe qual que é o caminho que você tá percorrendo, você tira muito dessa ansiedade de não saber para onde você tá indo, o que tá fazendo, o que você tá fazendo, e qual que é o objetivo, e qual que é o resultado dessas coisas todas. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. De alguma forma, tenha sido assim, meramente valioso. E se você gostou, eu vejo vocês. Se inscreve aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá beleza? Tchau.